ignorado e, ao mesmo tempo, teme ser completamente visto. O que significa, de fato, estar seguro num mundo onde a fragilidade é um convite ao massacre? E se o segredo para sobreviver não for ser amado, mas ser temido, ou melhor, ser lido como indecifrável? Todos veem o que você parece ser, poucos experimentam o que você realmente é. Escreveu Maquiavel com a frieza de quem entendeu a alma humana não como templo, mas como teatro. Vivemos em um mundo onde as aparências sangram mais do que a realidade, onde você pode estar inteiro por dentro, mas se parecer fraco, será devorado. Todos nós, em algum momento, sentimos o gosto amargo da exposição. Quando confiamos demais, revelamos demais, sentimos demais e fomos usados por isso. E é nesse ponto que a filosofia de Maquiavel entra como um tapa na cara, não para ensinar a machucar, mas para te lembrar de como o mundo reage quando você parece fácil de quebrar. Esse vídeo não é sobre maldade, é sobre sobrevivência. Aqui você vai entender por que parecer vulnerável é uma sentença, por que a verdade que você insiste em mostrar pode ser sua ruína, e por que, para se tornar intocável, você precisa matar o desejo de ser compreendido. Você vai mergulhar em lições duras, cortantes, que não pedem desculpas, vai ver por que Maquiavel continua tão atual quanto cruel, e por que os que o ignoram acabam despedaçados em nome da própria inocência. Este não é um roteiro para os fracos, é um espelho para os que já sangraram demais por mostrar a alma em uma vitrine. Se prepare, porque a partir de agora, ou você aprende a ser lido como ameaça, ou continuará sendo alimento para quem sorri enquanto afia a faca. Eles não atacam porque você é fraco. Eles atacam porque você parece fraco. Vivemos em um mundo onde a fragilidade não é acolhida, é caçada. A exposição emocional, que muitos chamam de autenticidade, tornou-se um convite aberto para a destruição. O próprio Maquiavel alertava: a aparência importa mais que a essência, porque é a aparência que os olhos captam e poucos têm a alma ou o tempo para ver além. Você já percebeu isso? Aqueles que você mais confiava, que sabiam exatamente onde dói, foram os primeiros a usar sua dor contra você? Não porque você merecia, mas porque você mostrou. A sociedade romantiza a vulnerabilidade, mas só nos livros de autoajuda. No campo real, quem sangra em público atrai abutres, porque o mundo, como diria Hobbes, é um lugar onde o homem é o lobo do homem, e o lobo não tem compaixão por quem manca. Maquiavel não escreveu para os inocentes, escreveu para os que entenderam tarde demais que a moralidade é uma moeda de troca e que as regras só valem quando você tem poder para impô-las. Ser frágil não é o problema é parecer frágil. O problema é quando seu rosto denuncia seu medo antes que você fale, quando sua voz treme antes da palavra, quando seu silêncio soa como derrota e não como estratégia. Sabe qual é o erro mais comum dos que vivem despedaçados? Acreditar que os outros vão poupar porque você está machucado. Mas como já dizia Dostoiévski, a dor humana é um espetáculo para quem não a sente. A sua angústia vira entretenimento. A sua transparência vira fraqueza estratégica nas mãos dos calculistas. E é aqui que entra a lição maquiavélica. Se você quer ser intocável, a primeira coisa que deve fazer é matar a ilusão da fraqueza. Isso não significa se tornar frio, insensível ou robótico. Significa treinar sua alma para não tremer no momento em que tudo dentro de você grita. Significa aprender a sorrir enquanto sangra, não porque isso é justo, mas porque isso é necessário. Significa sufocar o impulso de se explicar, se justificar, se abrir, porque toda vez que você se expõe, alguém anota, e um dia usará contra você. Quando Maquiavel fala que o príncipe deve parecer compassivo, fiel, humano, íntegro e religioso, mas ser capaz de fazer o oposto quando necessário, ele não está ensinando hipocrisia. Ele está dizendo que a sobrevivência exige teatro, e o palco não perdoa quem esquece que está sendo observado. O inimigo mais perigoso é aquele que se esconde atrás do olhar que diz, conte comigo, e o ataque mais certeiro vem quando você já abaixou a guarda porque achou que finalmente estava seguro. Olhe ao redor. Quem te cerca está realmente ao seu lado, ou apenas esperando o momento certo para se beneficiar da sua queda? A fraqueza no mundo real não é um estado da alma, é um sinal visível. E como qualquer sinal, ela pode ser codificada, interpretada e usada.
E é isso que você deve impedir, ser lido como presa. Se você está desmoronando por dentro, finja estrutura. Se tudo está prestes a ruir, mantenha a postura. O jogo não perdoa quem revela suas cartas antes da hora. Você não precisa ser indestrutível. Você precisa parecer inacessível. Porque enquanto pensam em como te derrubar, já é tarde demais para perceberem que nem chegaram perto. Você já havia mudado o tabuleiro. Você já havia desaparecido da mira. E esse é o primeiro passo para se tornar intocável. Desaparecer como vítima, renascer como enigma. A voz é uma dádiva, mas também é uma arma. E como toda arma, quanto mais você a usa, mais revela sua munição. Quantas vezes você já entregou demais? Falou demais? Tentou se explicar, se justificar, se aproximar, só para perceber depois que o outro usou cada palavra como chave para entrar na sua mente e desmontar o que te fazia forte? Maquiavel entendia isso como poucos. Ele não escreveu apenas sobre poder. Ele escreveu sobre percepção. E percepção, num mundo governado por expectativas e jogos de imagem, é mais real do que a própria realidade. Por isso ele alertava: o homem prudente deve preferir o silêncio à fala precipitada, porque o silêncio confunde e a fala expõe. Falar é um convite, um mapa, uma senha, e o silêncio. O silêncio é um abismo que deixa o outro imaginando o que você pensa, o que você planeja, o que você pode fazer. E aqui está o paradoxo brutal. Quanto menos você diz, mais poder te atribuem. Porque o desconhecido assusta, porque o que não pode ser decifrado não pode ser controlado. É por isso que aqueles que sobrevivem ao caos não são os mais inteligentes ou os mais fortes, são os mais obscuros, os que não deixam pegadas, os que não contam seus planos, os que nunca dizem o que realmente pensam. E por isso, ninguém sabe como vencê-los. Você já reparou? As pessoas que falam o tempo todo estão sempre explicando, justificando, corrigindo, vivem num eterno pedido de desculpas pela própria existência. Enquanto isso, os que se calam se tornam presença. O silêncio, quando carregado de intenção, não é ausência, é peso. Ele ocupa espaço, ele cria dúvida, ele planta medo. Carl Jung dizia que o que você não traz à consciência se manifesta como destino, e a fala precipitada nada mais é do que a exposição do inconsciente bruto, da criança ferida que ainda quer ser ouvida. Mas o silêncio é consciência absoluta, é controle, é domínio de si. Não se trata de se isolar, trata-se de entender o valor do que você entrega. Suas palavras são como moedas raras, use-as com economia. Faça delas ferramentas cirúrgicas, não jorros de desespero. Se alguém não merece saber, não diga. Se não te perguntaram com verdade, não ofereça. Se a informação não te fortalece, ela te enfraquece. E aqui está outra verdade que poucos têm coragem de aceitar. Ser imprevisível não é ser caótico, é ser calculado, é falar quando ninguém espera, é agir quando ninguém prevê. É tornar-se um livro sem índice, uma estrada sem mapa, um código sem chave. Porque enquanto eles tentam decifrar você, eles perdem tempo, perdem foco e se consomem em teorias sobre um enigma que você nunca vai entregar. A maioria das pessoas fala porque quer controle, mas o verdadeiro controle está em não precisar explicar nada. Está em olhar alguém nos olhos e deixar que o silêncio diga tudo. Ou melhor, que diga nada. E que, nesse nada, o outro veja tudo. A dúvida é mais paralisante do que a certeza. A ausência de palavras pode ser mais agressiva do que um grito. E o silêncio, bem aplicado, é uma presença que nunca se apaga. Você não precisa de plateia, você precisa de estratégia, de deixar o mundo adivinhar, de se tornar uma presença que nunca se entrega totalmente. Aqueles que não podem ser lidos, não podem ser derrotados. Você já se perguntou por que os nomes mais poderosos do mundo não estão nas manchetes? Por que aqueles que realmente decidem os rumos do jogo não são seguidos no Instagram, não aparecem em debates, não pedem likes? Porque visibilidade é vaidade, e vaidade é vulnerabilidade disfarçada. Maquiavel já sussurrava isso aos ouvidos de quem quisesse ouvir.
O verdadeiro poder não se exibe, ele se insinua. O governante sábio não senta no trono, ele constrói o trono e coloca outro para ocupá-lo. Enquanto isso, ele observa, silencioso, intocável. No xadrez, o rei é lento, pesado, limitado, mas é o jogador, fora do tabuleiro, que move todas as peças, e é ali que você deve estar, fora do alcance, fora da mira, fora da narrativa. Estamos em uma era onde todos gritam por atenção, postam tudo, expõem seus movimentos, justificam cada passo, acham que estão conquistando respeito, quando na verdade estão virando previsíveis, mapeáveis, descartáveis. A exposição é uma droga viciante. Quanto mais você aparece, mais precisa aparecer. E quando você se acostuma com a luz, começa a se queimar sem perceber, até virar cinza nas mãos de quem só te aplaudia para te ver cair. O invisível não se queima. Ele não precisa explicar quem é, nem provar nada. Ele domina, não pela presença, mas pela ausência que inquieta. Sabe qual é o maior erro dos poderosos? Achar que precisam ser reconhecidos, que precisam estar no topo do palco, com o microfone na mão. Mas o real estrategista não está no palco, está por trás da cortina, controlando o script. Maquiavel dizia: a fama é uma fumaça leve, que se dissipa ao primeiro vento. A influência verdadeira, por outro lado, não precisa de nome. Ela age através dos outros. Ela move estruturas sem nunca deixar pegadas. Quando as pessoas não sabem de onde vem a força, não sabem como combatê-la. E é por isso que o invisível governa. Ninguém sabe como derrotar o que não pode ser visto. Pense nos grandes traidores da história, nos estrategistas silenciosos. Eles não eram os que gritavam, éramos os que escutavam. Não eram os que lutavam em campo aberto. Éramos os que derrubavam impérios com uma frase sussurrada na hora certa. Você quer ser intocável? Então aprenda a ser uma presença que habita o imaginário, mas escapa das mãos. Deixe que falem de você, mas que nunca tenham certeza. Deixe que sintam sua força, mas que nunca saibam sua fonte. A dúvida é mais eficiente que a ameaça. O mistério mais aterrorizante que o confronto. E, acima de tudo, nunca se esqueça. O poder real está em influenciar decisões sem ser visto como responsável por elas. É o que Freud chamaria de o pai invisível do desejo. Aquele que molda o mundo sem carregar o peso do mundo. Não queira os créditos. Queira o domínio. Deixe que outros se queimem buscando aplausos. Você constrói o império no subterrâneo, na sombra, no silêncio. Porque quem governa nas sombras nunca cai com o castelo. Você acredita mesmo que alguém vai permanecer ao seu lado só porque te ama? Acredita que um laço emocional é suficiente para manter alguém leal em tempos de escassez, crise ou poder? Se sim, Maquiavel te chamaria de ingênuo. E talvez ele esteja certo. Vivemos em uma cultura que glorifica a lealdade como virtude suprema, mas a história e a psicologia contam outra versão. As traições mais dolorosas não vieram dos inimigos declarados, vieram dos que juraram fidelidade eterna e pularam do barco quando a maré virou. Os homens são ingratos, volúveis, simuladores e dissimulados, fogem do perigo e são ávidos por ganho, escreveu Maquiavel em O Príncipe. Não com desprezo, com lucidez, não por crueldade, por sobrevivência. A lealdade é linda no papel, mas no mundo real ela é transacional. As pessoas permanecem ao seu lado enquanto isso for vantajoso para elas. Quando a balança pesa mais para o outro lado, elas não hesitam em saltar. Você já viveu isso. Deu tudo, acreditou, protegeu. E mesmo assim, foi deixado para trás. Não porque você errou, mas porque sua utilidade venceu. E é aí que entra a lição que fere, mas liberta. Nunca confunda afeto com proteção. O que te torna intocável não é ser amado, é ser necessário. Ou melhor, ser tão necessário que se afastar de você gera mais perda do que vantagem. Aqueles que querem controlar o mundo emocionalmente fracassam, são manipulados, abandonados, usados. Já os que controlam o acesso, os recursos, as decisões, esses não precisam implorar por lealdade. Eles a compram com relevância. Ser leal é um gesto nobre, mas exigir lealdade sem oferecer consequência para a traição é convite para o golpe.
Você precisa aprender a criar leverage, vantagem estratégica. Fazer com que estar contra você cobre caro demais. Que trair você implique em perder algo que ninguém mais pode oferecer. Que sair do seu círculo signifique cair. Você quer ser respeitado? Então pare de acreditar em vínculos emocionais como escudo. Comece a construir alianças baseadas em interesses reais, não em promessas sentimentais. Faça-se indispensável, ou faça-se temido, mas nunca faça-se apenas querido. O afeto sem estratégia é um presente que se transforma em armadilha, porque o outro sabe que você não vai reagir, sabe que você perdoa fácil, sabe que você precisa dele mais do que ele precisa de você, e é isso que você precisa inverter. A lógica, a balança, o poder. Você deve ser o único na sala que pode levantar e sair, e ao fazer isso, derrubar tudo com você. Você deve ser o nó do qual tudo depende, o eixo, a base. Se alguém sair da sua órbita, o impacto deve ser maior para ele do que para você. Maquiavel não condenava o amor, mas ele sabia. Um governante que depende da moralidade dos outros está condenado à derrota. Seja admirado, mas jamais previsível. Seja generoso, mas jamais vulnerável. Seja respeitado, mesmo que tenham que esconder o medo no sorriso. Porque no final, os intocáveis não vivem pela fé na bondade humana. Vivem pelo entendimento amargo de que o poder é o único laço que não se rompe facilmente. A verdade mais incômoda que este vídeo te ofereceu é também a mais libertadora. Você não precisa ser amado, não precisa ser compreendido. Você precisa ser inalcançável, como uma sombra que ninguém consegue agarrar, como um sussurro que molda o mundo sem deixar rastro. Maquiavel nunca prometeu justiça. Ele entregou clareza. Ele mostrou que o mundo não premia os bons, mas os estrategistas, e que a sobrevivência exige mais do que pureza de intenção, exige arquitetura da percepção e domínio absoluto do próprio reflexo. Você não é obrigado a seguir tudo o que foi dito aqui, mas precisa saber o preço de continuar se expondo, se doando, se abrindo, num mundo onde até o amor é uma jogada de interesse. E se nada disso te convenceu, lembre-se daquele dia em que você chorou por dentro e alguém sorriu por fora, daquele abraço que parecia cura, mas era cálculo, daquele silêncio que você não entendeu, e que foi o fim. Eu precisei quebrar feio para entender isso. Anos atrás, confiei em alguém como se confia em uma casa. Entrei sem armadura, e quando tudo desabou, a culpa parecia ser minha. Mas não era. Era da ilusão, de acreditar que transparência me protegeria, que bondade bastaria, que amor por si só garantiria lealdade. Foi ali que eu entendi. Ou eu aprendia a desaparecer onde todos sangram, ou continuaria sendo alimento para quem só finge empatia. Se você chegou até aqui é porque também já cansou de se explicar, já cansou de ser forte para os outros enquanto desmorona sozinho, e talvez esteja pronto para finalmente ser lido como um mistério, um que ninguém ousa tocar. Obrigado por escutar isso até o fim, não com ouvidos, mas com as feridas abertas. Esse canal não é só um canal. É um abrigo para os que já cansaram de fingir que são fracos só para parecerem humanos. Aqui a gente fala para quem já entendeu que ser bom não é o mesmo que ser bobo. E agora, se isso te tocou, mesmo que em silêncio, me retribui com um gesto invisível, mas poderoso. Aperta esse botão de inscrição. Deixa um comentário que ninguém vai entender, só os que realmente viram o vídeo até o fim. Algo como: o silêncio me protege mais do que 1000 promessas.